Começando, o tema de hoje está na tela, Educação Física Menor. Um esclarecimento antes da aula propriamente dita. Com o conteúdo de hoje, a gente encerra o que eu planejei para o semestre inteiro, tá bom? Por quê? Porque eu dei uma acelerada. Como eu não sabia o que ia acontecer semana que vem, eu falei assim, como que eu me planejei, né? Eu vou acelerar, sem pular nada, né? Vocês perceberam que a aula foi bem, né? Chutadona, tal, não dá muito tempo de vocês pensarem e vai vindo o conceito, né? Por quê? Porque pelo menos eu garanto o término do conteúdo. Aí, caso semana que vem as aulas se mantenham, o que nós vamos fazer? Nós vamos mastigar. É como se eu tivesse, né, jogado o osso aí para a gente se divertir, e agora é hora de mastigar, de tirar as dúvidas, de aprofundar, de roer o osso, né? Então, mas com a aula de hoje, praticamente fecha esse ciclo que eu me planejei no semestre, tá? Então hoje é uma aula fechamento, digamos assim. E é uma aula que vai ser, claro, não vai ser suficiente, por isso que ainda bem que nós teremos mais tempo para aprofundar isso, mas pelo menos eu queria deixar mais claro na mente de vocês e queria chegar logo no como fazer. Porque apesar da questão didática, ela está sendo permeada desde o primeiro dia, então eu apresentava conceitos, mas eu já falava o que tem a ver com a didática. Por exemplo, quando a gente falou de filosofia do desejo, das máquinas sociais, a gente, né, elencou com a questão didática em sala de aula com o vídeo da Coreia e da Finlândia, por exemplo. Então, o tempo todo a gente estava falando de ensino. Em nenhum momento a gente fugiu da temática. Mas nós fomos buscar mais ferramentas para pensar a temática distante do que é comum no campo científico didático. Nós somos além dos autores que são tradicionais na área, digamos assim. E hoje a aula vai ser exclusivamente para falar do quê? Para falar de como dar aula. Tá? Então o foco hoje é na questão propriamente didática. Mas é claro que a gente vai voltar o tempo todo nos conceitos que foram sendo trabalhados ao longo do semestre. É uma mudança de ênfase. Antes a ênfase era mais filosófica e menos didática. Hoje a ênfase é mais didática e menos filosófica, tá? Mas são coisas que se atravessam. A gente só está chegando logo no nosso foco, né? Que é a questão de dar aula. E o tema é educação física menor. Menor aqui não é no sentido pejorativo, de ruim, de pior, de mais fraco, de etc, tá? Então não é pejorativo em hipótese alguma. Menor aqui tem muito a ver com o sentido de diferente. Por isso que nós fomos buscar, né, além da filosofia do desejo, nós fomos buscar ideias na filosofia da diferença, tá? Então menor aqui é o espaço para invenção. Aquilo que nós falamos na última aula sobre a questão da aprendizagem inventiva, tá? O menor, então, aqui é aquilo que é o novo, aquilo que é imanente, aquilo que é próprio do contexto, do agenciamento do sujeito, tá? E não necessariamente daquilo que é molar, daquilo que é aspecto social mais amplo. É o molecular aqui agindo, tá? É o pequeno, é o menor, é o minoritário, tá? Também não tem a ver com o sentido sociológico de minoria, ainda que as minorias possam compor em alguma medida um menor em termos de pensamento, tá? Então a gente não está falando aqui de sociologia política, né? De minoria em questão religiosa ou gênero ou raça ou classe social. Também não se trata especificamente desse menor, não é o menor sociológico, não é o menor identitário, não é o menor dos marcadores sociais, tá? Não é esse menor. Então, mas nós chegaremos lá, vai ficar mais claro para vocês. Da onde é tirada essa ideia desse menor, então, que eu quero apresentar para vocês, enquanto uma possibilidade didática? Quando eu me refiro ao menor, eu estou trazendo dois autores que, por sua vez, buscaram essa ideia num escritor. Esse escritor aqui é o tcheco chamado Franz Kafka, tá? Ele apesar de tcheco, né? Naquela época havia uma grande força da cultura alemã sobre a República Tcheca, então ele, né, escrevia em alemão. Ele não escrevia em tcheco, né? Então, mas Deleuze e Guattari, que são esses dois aqui, né? Esse aqui é Deleuze, esse aqui é Guattari.
Deleuze filósofo, Guattari era psicanalista, tá? Os dois tiraram dos livros do Franz Kafka a ideia do que é minoração, do que é o menor. Por quê? Porque, segundo esses dois, a literatura de Kafka ela era menor. Como assim literatura menor? Era uma literatura que ela não tentava ser grandiosa. Ela não tentava ser um épico. Ela não tentava ser aquilo que ia atingir todo mundo. Aquilo que ia se tornar um novo padrão na cultura. Aquilo que todo mundo ia adorar, aquilo que todo mundo ia amar. Não. Não era o maior, não era o total, não era o grande, tá? Ele fazia pelo prazer de escrever, tanto que ele morreu sem ficar famoso, né? E ele pediu para o amigo dele que queimasse todos os manuscritos dele. Só que o amigo achou aquilo legal e mandou publicar. Ele morreu sem saber que os livros deles que ele ia se tornar famoso, né? A pessoa dele ia se tornar famosa. Ele escrevia pelo prazer de escrever. Porque ele queria ser escritor, mas ele estava preso ali no emprego dele, na família, nessas obrigações, né? Que a gente vai, né? Que a vida vai colocando na gente, família, trabalho. Quando vê, você está fazendo tudo em prol, né? Dessa máquina social e você está fazendo poucas coisas para te agradar, que foi aquilo que a gente conversou lá na filosofia do desejo, né? Quando você vê, você está com o seu dia totalmente voltado para coisas que são sempre para o futuro, né? A vida vai passando e você está sempre, não, mas isso aqui é importante que eu estou fazendo. Por quê? Porque um dia eu vou colher os frutos disso, né? E você está sempre, e nada contra esse pensamento também, né? O contra o problema aqui é ficar só nesse pensamento, tá? O problema não é o pensamento em si. O problema é ficar só nisso. Porque a vida pede mais do que isso, né? A vida pede mais sabores, mais momentos intensos, mais alegrias, mais novidades, mais espaço para coisas novas, né? O corpo pede isso, né? Você tá lá forçando o seu corpo a fazer uma coisa que você não quer e você sente que aquilo não é bom, né? Que você queria mais, você queria estar fazendo outra coisa, né? Então quando eu falo você aqui é um modo de expressar, né? Eu acho que é um pensamento típico do cidadão contemporâneo, não necessariamente atravessa vocês, mas grande chance que atravessem sim a todos nós. Afinal de contas, estamos todos nós vivendo nesse mesmo mundo, um mundo altamente exigente do ponto de vista de produtividade, né? Um mundo que nos pede muito e muitas vezes a gente se sente esmagado por essas obrigações, né? Então, o que Deleuze e Guattari viam no Kafka era esse potencial de minorar. Minorar aqui, então, é escapar do pensamento que domina a todos e ir para outra coisa, ir para uma coisa que ninguém está pensando, né? É abrir espaço para o pensamento novo. Então, aí Deleuze e Guattari elencam 3 características do menor, tá? Quais são? Desterritorialização. Então, território aqui é território subjetivo, é um modo de pensar. Então, desterritorializar é abrir o espaço para um pensamento novo, é criar uma outra forma de ver o mundo, uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de ver as obrigações, uma outra forma de ver os compromissos, uma outra forma de ver as relações e a maneira como nós estabelecemos as relações. É pensar diferente, tá? Muitas vezes isso não implica grandes transformações na própria vida, mas pensar diferente, tá? Logo, levando já para o campo da educação, né? Esse processo de desterritorialização, ele está para além de qualquer controle, né? Então, já estamos pensando na educação aí, tá? Que é o próximo slide. 2, ramificação política, tá? Educação menor como máquina de enfrentamento ao esfriamento do espaço-tempo, tá? Então, o pensamento menor aqui eu estou falando só do pensamento menor, né? Essa palavra educação aqui, eu vou tratar no próximo slide, tá? Eu não deveria ter colocado ela aqui. Então, a segunda característica do menor é a ramificação política. Não no sentido político partidário, tá? Não é isso. Não é você militar para algum partido, colocar adesivo no seu carro de algum candidato, brigar com seus amigos ou com seus familiares por causa de algum político de estimação que você tenha. Não é nada disso, tá? Não é, porque é muito raso pensar a política nessa perspectiva partidária que a grande massa tem.
É político no seu sentido filosófico de polis, de convivência com o outro. Então, todos nós convivemos no mesmo espaço. Então, inevitavelmente, de maneira impossível de ser evitada, todo ser humano é político, tá? Então, tudo é político, né? As aulas são políticas, a CM é uma política, a FEFISO é política, tudo que você tem acesso, tudo o âmbito cultural também é político, mas não político partidário, é outra questão. Político no sentido de convivência com o outro, de polis, de viver na cidade. Bom, o que é minorar, então, através de uma ramificação política? É você escapar das obrigações sociais para criar um modo de ser que esteja mais afeito ao seu desejo e menos afeito, né, às obrigações da máquina social, não necessariamente criando grandes revoluções, né? Então, há grandes enfrentamentos, mas há pequenos enfrentamentos também, né? De repente, é só olhar para a vida de uma maneira diferente, com outro olhar, você já percebe mudanças substantivas sem grandes revoluções, né? E por fim, o agenciamento coletivo, ou seja, é o reconhecimento de que o menor aparece nesse espaço de convivência do múltiplo, tá? Então, enquanto o maior tenta homogeneizar, fazer com que todo mundo pense igual, o menor é justamente o que escapa desse poder do maior, né? E é algo que também não é produzido por intenção, mas é produzido no encontro. Essa produção de multiplicidade, ela se dá em forma de acontecimento, não em forma de planejamento. O que eu quero dizer? Que a gente pode pensar coisas novas a partir dos encontros que nos acontecem. Então, sei lá, eu abro o YouTube aqui, eu vejo um vídeo de sanfona e eu fico encantado com aquilo e amanhã eu corro comprar uma sanfona para mim, porque eu quero aprender a tocar sanfona. Então, veja, a sanfona estava no meu planejamento de vida? Não estava. O meu planejamento de vida era ganhar muito dinheiro, trocar o carro, comprar uma coisa nova, conhecer uma coisa nova, viajar, sei lá, esses objetivos, né? Que são maiores. Por que maiores? Porque muita gente tem o mesmo objetivo, né? Ganhar dinheiro, compor família, trocar o carro, viajar, gastar mais, etc. Né? Isso é o maior. E também não tem nada, veja que eu não estou dizendo nada contra o maior ou menor, não é uma questão de bom ou de ruim. Porque se a gente entrar na questão do bom e do ruim, nós estamos entrando nos valores. Não é uma aula sobre valor, não é uma aula sobre valor, é uma aula sobre pensamento. Então, o menor é o pensamento que é produzido escapando do pensamento que é hegemônico, que é o que todo mundo pensa, que é o que a grande maioria, todo mundo é sempre uma generalização arriscada, mas é o que a grande maioria, a massa de pessoas pensam, tá? Então, o novo é aquele espaço estranho, mas que também não é planejado, ele acontece nos encontros, tá? Bom, essas são as três características da literatura menor apontadas por Deleuze e Guattari a partir dos livros de Kafka. Ok. O que o professor Galo, que eu já trouxe para vocês aqui muitas vezes, vai dizer é que essa ideia de menor ela pode ser trazida para a educação. Como um filósofo da educação, né, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas, ele vai dizer que o menor encontra espaço produtivo na educação. A educação é um espaço, assim, que dá para semear boas coisas com a ideia de menor. Então, qual é o resultado, na visão de Silvio Galo, de trazer o menor para a educação? Primeiro de tudo, abandonar o professor profeta, né? Qual é o professor profeta? É o dono da verdade. É o professor. Qual é a função do profeta na Bíblia? Né? É o cara que sabe de antemão qual é a verdade divina. Então ele profetiza o que vai acontecer, avisando as pessoas como elas devem se comportar. Esse é o professor profeta, tá? A gente pode chamar o professor profeta de professor militante também, né? Essa ideia de militar, ela é sempre associada com uma ideia de verdade. Eu tenho a verdade, então eu preciso militar para eu espalhar a verdade para todo mundo. Afinal de contas, olha só isso aqui. Não está óbvio para você que é uma verdade, né? Olha o tipo de arrogância que tem por trás do pensamento maior. O pensamento maior, ele sempre se pressupõe uma verdade. Ele sempre se pressupõe algo irrefutável. Algo que, se você não concorda, você só pode ser um ignorante, um imbecil, um manipulado, um doutrinado, né?
E aí eu entro numa guerra ideológica para defender a minha verdade. O professor profeta é aquele que defende uma verdade qualquer, você pode colocar qualquer verdade aí. Se ele defender essa verdade de forma insistente, de forma agressiva, de forma a não abrir espaço para questionamento, de forma a não abrir espaço para o que os alunos pensam, de modo a não abrir espaço para que o próprio pensamento dele mude. Afinal de contas, a gente lê coisas todos os dias, nós assistimos vídeos todos os dias, nós encontramos com pessoas todos os dias, nós temos aulas todos os dias. Então, o nosso próprio pensamento, ele está sempre em mutação. Ele tá, né? E fora as coisas que a gente vai esquecendo, né? Tem um monte de coisa que a gente não dá conta de lembrar e vai esquecendo. Então, nós somos esse processo. É uma subjetividade em processualidade. Não é uma personalidade pronta e acabada, né? Mas sim uma consciência de si que está em eterna reconstrução, diariamente. Mas quem é profeta não aceita isso. Quem é profeta, ele acredita que existe uma verdade e que o professor, enquanto um profeta, um professor militante, ele tem a obrigação de, assim como o profeta quer salvar, né, as pessoas do Apocalipse, né, da tragédia divina, o professor militante, ele também quer salvar os seus alunos. Do quê? Daí depende, né? Depende, se você tem uma ideologia X, você quer salvar de Y. Se você tem uma ideologia Y, você quer salvar de X. E fica aí essa guerra de verdades. Então, um professor que ele pensa através do menor, ele é um professor ativista, ele não é um professor profeta. Ele não é o dono da verdade, ele não é a mesma coisa hoje, amanhã e depois. Ele se permite dialogar, ele se permite entrar em contato com um ponto de vista diferente, ele se permite questionar junto com os alunos. Ativismo aqui vem de ação. Ele é um professor que ele não é sedentário, ele não para na mesma ideia, ele está em constante movimento. Então, quer dizer que ele está em constante reconstrução do pensamento, por quê? Porque ele quer sempre o melhor pensamento para aquele momento. Qual é o melhor pensamento possível para esse momento que eu estou dando aula aqui e agora? O que importa é aqui e o agora, não é o futuro. Tudo que nós temos é o que está acontecendo nesse momento. O amanhã nós não sabemos. Tanta coisa que pode acontecer amanhã, eu não tenho controle sobre esse processo, eu não sei o que vai acontecer depois de amanhã, eu tenho uma intuição. Não significa, né, que amanhã tudo será diferente. Pode ser que sim, mas grandes chances que não. O amanhã traz pequenas diferenças no mínimo, no mínimo. E traz o potencial de uma grande diferença todos os dias. Então nós temos, no mínimo, pequenas mutações e sempre uma sombra de grandes transformações. E o professor ativista, ele está aberto para isso. E ele procura trabalhar isso a todo instante. Ele procura pensar isso a todo instante. Ele procura buscar, né, possibilidades de uma vida melhor. Então, enquanto o professor profeta ele anuncia o futuro, olha, vocês têm que ser desse jeito, porque o amanhã nós não sabemos. Quer dizer, o contrário, o amanhã nós sabemos que vai ser assim. Então você tem que se comportar, você tem que andar nessa linha, você tem que seguir a minha verdade. O professor ativista é o oposto disso. Ele está mais preocupado em produzir o agora, em produzir o presente, em pensar no momento, né? O que é mais importante para esse momento? Veja que isso não significa viver de forma irresponsável, ignorar as possibilidades que virão no futuro, abrir mão, não significa viver um oba-oba, laissez-faire, tudo é festa. Não tô em hipótese alguma dizendo isso. Aí o professor não precisa se planejar, não precisa avaliar, não estou dizendo nada disso. Né? Sintam aqui a nuance da coisa. Não é 8 e 80. Né? Eu tenho a intuição do amanhã. A intuição ela importa, mas ela importa menos do que está acontecendo agora. Então é o crivo do eterno retorno. O que eu estou fazendo agora tem sentido na minha vida? Eu faria isso eternamente? Se a sua resposta for não, você está cagando na sua vida. Se a sua resposta for sim, sim, eu faria isso eternamente. Eu sinto que eu acordo e o que eu faço tem sentido, eu acredito no que eu faço, e se eu tiver que viver até a eternidade fazendo isso, assim eu farei. Pronto, você passou pelo crivo do eterno retorno. Significa que você está produzindo o presente, com a intuição do futuro, sabendo que as coisas mudam, que a gente tem que tomar certos cuidados, que é preciso
providenciar algumas seguranças, tomar cuidado com algumas garantias, mas isso não é mais importante do que agora. O que tem que ter sentido, o que tem que importar, o que tem que ter tesão, potência, vontade, é o momento. O momento tem que ser importante. Senão você renuncia à sua vida, né? Não, mas eu estou fazendo isso aqui, mas lá na frente vai ser bom. E o professor que se comporta nessa lógica, ele massacra o tesão dos alunos. Ele moe com a vontade dos alunos. Em nome do quê? Eu estou fazendo isso para o seu bem. Amanhã isso daqui vai ser bom para você. Faça exatamente do jeito que eu estou falando. E o resultado, invariavelmente, é uma vida tão miserável quanto daquele professor que professa a verdade, tá? Então, enquanto o professor, profeta, ele busca agir individualmente para produzir multidões, ou seja, é o professor que quer angariar seguidores, ele quer pessoas que falem o quanto ele é bom, o quanto ele é dono da verdade, ele quer pessoas que sejam seguidores mesmo, né? Tem uma palavra em grego, agora eu esqueci, mas pupilos, né? Ele quer pessoas que reproduzam o que ele pensa. Ele quer pessoas que pensem exatamente igual ele pensa. Esse é o professor profeta. Inclusive discriminando, recriminando, mutilando, agredindo alunos que têm a ousadia de pensar diferente. E veja, não é a ideia de que eles têm que sempre concordar. É a ideia de que não podem nem pensar diferente nem um pouco, nem nada. Alguma coisa que esteja fora da vírgula do que eu acho que é ideal, eu, professor profeta, eu vou esmagar. Eu vou matar esse pensamento no ninho. Eu vou destruir essa ideia quando ela começa a surgir. Eu vou fazer escárnio, eu vou... Então é o professor que não aceita nada. Não, minha aula é de vôlei. Aí o aluno, qualquer coisa que ele fale que ele não está gostando da aula, eu mando sentar, eu humilho, eu imponho a minha vontade acima de qualquer jeito. Não dou espaço. O que os alunos querem não interessa na minha aula. O que eu quero é produzir um monte de gente reproduzindo o que eu acho que é certo. Essa é a minha preocupação. E o professor ativista? O professor ativista está no lado contrário disso, né? Ele está no lado oposto. Ele procura se permitir pensar coletivamente, se permitir ser influenciado pelo pensamento dos alunos, dos outros professores, das outras pessoas, porque o rigor aqui, o rigor não está na excelência, na proximidade com a verdade. O rigor aqui está, enquanto mais pessoas se debruçando sobre o mesmo tema, mais mentes pensantes trabalhando em cima do mesmo caso, mais complexidade, mais conhecimento nós temos sobre um determinado fenômeno. Então, o objetivo aqui é chegar, é tocar nos indivíduos, é fazer com que os alunos se sintam parte do processo, é mostrar para eles que eles importam, que o que eles pensam tem valor, que o que eles pensam contribui para o crescimento do conhecimento. Que aquele monte de ponto de vista, o professor ele é uma espécie de coordenador, de atrator de afetos, de planejador de festa, de organizador de encontros, é o cara que tem a responsabilidade de pensar esse processo, mas não ser completamente responsável e impor a sua vontade aos demais, mas só organizar o processo de uma maneira que potencialize o pensamento de todos, que um atravesse o outro, que um escutando o outro se alimente daquilo e produzam coisas novas, coisas tão boas, tão diversas, tão diferentes, tão potentes, que jamais seria atingido pelo pensamento individual de nenhum. Individualmente, nenhum aluno daquela sala, nem mesmo o professor, chegaria num pensamento tão elaborado, tão bem produzido, tão coerente, tão potente, tão importante para produzir algo, né, que tem valor para todos, do que se cada um fizesse o seu papel bem estabelecido, pré-determinado, disciplinador, hierárquico, onde um fala e os outros obedecem. Né? Então é o oposto da militância, do militarismo, da verdade, da doutrina, da religião, é o oposto. É a ideia de, em conjunto, na complexidade do ponto de vista, corpo a corpo ali, coletivamente,
cada um sentindo essa energia, esse envolvimento, esse tesão pela aula, esse tesão pelo que está acontecendo, essa vontade de pensar junto, de jogar junto, de criar novas regras, de criar novos movimentos, de criar novas danças, novas lutas, novas, enfim, produzir cultura, né? Ao invés de só consumir, aceitando esses conhecimentos dados, né? Prontos, embalados, só para mastigar, ruminar e digerir, né? Então, aí, né, vem a novidade, né? Na educação física, foi o meu projeto de doutorado. Como trazer isso para a educação física, tá? Porque não tinha ninguém pensando, então, até então, o que fazer com a educação menor na educação física. Então, a minha tese de doutorado foi trazer a educação menor para a educação física, tá? E aí eu tenho algumas aqui ideias que são minhas, mas não são minhas, porque esse processo de coletivo aqui, ó, eu fiz durante o doutorado. Então, assim, eu ia assistir a aula de um monte de professor diferente, eu apresentei o meu texto para um monte de gente em vários fóruns, fui em muitos congressos, estudei com os alunos do grupo de estudo. Foram 5 anos, assim, de diálogo constante com todo mundo me atravessando, não só os livros, né? Porque vários livros também, assim, mudam a cabeça da gente, mas não só os livros, as pessoas mesmo, assim, no processo de tesão pela pesquisa, tá? De uma maneira que jamais teria essa mesma energia se eu tivesse feito aos moldes tradicionais, da maneira mais isolada, individual possível, né? Ou seja, eu, os meus livros e no máximo o meu orientador olhando o meu trabalho, né? Imagina, se tivesse ficado só eu e os meus livros e o meu orientador olhando antes de eu fazer a defesa, só porque normalmente eles olham 2 vezes só, antes da qualificação e antes da defesa. Imagina, eu estava lascado, não teria chegado nem a 1/10 do produto final que eu cheguei fazendo esse processo de abertura. Então, quando eu falo que eu, enquanto autor, fiz isso, é esse eu coletivo, tá? Não é esse eu individualista, egóico, autocentrado, tá? Mas é um eu de agenciamento coletivo, tá? Então, vamos lá. Como seria na educação física isso, então? Primeiro, sem modelo curricular rígido. Não tem receita, não tem forma única, não tem lá prontinho, ó, leiam esse livro e vão lá e façam desse jeito. Impossível. Porque todo pensamento que tenta homogeneizar, que tenta planificar, normalizar, estabelecer padrões, é um pensamento maior, tá? Se eu estou falando de pensamento menor, então não tem modelo. É sempre imanente. Depende do contexto, depende do aluno, depende do professor, depende do dia do contexto, do dia do aluno, do dia do professor, porque o aluno está de um dia para o outro, ele está diferente, a cabeça é outra, o momento é outro, a gente tem dias ruins também, tem dia que o professor não está bem para dar aula, então tudo depende, tudo. Nada é pronto de antemão, tá? Mas tem algumas dicas. Primeiro, sempre diálogo constante. Se eu quero ser um professor, estou falando de escola agora, né? Lembre-se que é uma disciplina de escola. Se eu quero ser um professor coletivo, eu tenho que estar em diálogo constante. Eu tenho que conversar com a lei, existe uma lei, eu tenho que conversar com a lei. A lei é o maior. Então, até com o maior eu converso, percebe? A lei é o maior, não é? A lei não é o maior? Não foi alguém que pensou e falou: todas as escolas do Brasil têm que ser assim. Qual é o nome que nós damos para isso? BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Bom, nesse modelo menor, não se trata de negar o maior. Até com o maior eu vou dialogar. Mas esse processo eu vou minorando o maior. Então, sem desrespeitar a lei, como que eu dou espaço para a produção do novo nas minhas aulas? De uma maneira que não fique automatizada, mecânica, que minha aula não fique uma bosta, repetitiva, massacrante, desinteressante, enfim, uma merda de aula. Então, é esse processo do menor. Com o projeto da escola, eu tenho que conversar com a legislação, mas eu tenho que conversar com o projeto da escola. Toda escola ela tem um PPP, um projeto político-pedagógico, né? Existem outras siglas, mas basicamente é um documento construído coletivamente com alunos, professores, coordenadores, direção, comunidade escolar,
supervisor de ensino, secretário de ensino, todas essas pessoas juntas, elas elaboram um documento que é tipo um plano, aonde a escola quer chegar no futuro. Eu tenho que dialogar com esse plano. Não adianta, a escola é um navio. O navio está indo para o norte, e eu, enquanto professor, estou indo para o sul com as minhas aulas, não vai dar certo, tá? Então eu tenho que estar por dentro desse plano aí. E se eu não concordo com o plano, eu tenho que tentar dialogar nos fóruns, não para que o plano seja igual eu quero, porque daí eu sou dono da verdade, mas eu tentar trazer contribuições para o plano a partir da minha formação, da minha experiência, até mesmo dos meus valores, porque no campo político é isso, né? Eu tento tirar o valor aqui da aula. Mas no campo social, nós temos nossos valores, né? Então, até mesmo com os seus valores, você vai dialogar lá nesse processo para a criação de possibilidades escolares. Só que, ao mesmo tempo, eu vou abrindo espaço sempre para o novo, sempre para o novo. Mesmo dialogando com a lei e com o PPP, eu tenho possibilidade de abrir coisas novas. Como faço isso? Pensando. Como que eu penso? Junto com as pessoas. Junto com meu colega professor de educação física, junto com meu colega coordenador, junto com os alunos, tem que ouvir os alunos, eles têm muito a dizer. Imagina, quando a gente tem um restaurante, a gente não ouve muito os clientes para estarem satisfeitos? Por que na educação é o inverso? Tudo bem que eu discordo que educação é mercadoria, né? Não é mercadoria, é um processo que é de formar uma pessoa, para mim, está para além da relação capitalista. Mas essa ideia de escutar quem está envolvido no processo, poxa, imagina se a FEFISO não ouvisse os alunos. Vocês reclamassem lá nas avaliações que são feitas e a gente estivesse cagando para vocês. Nem fizesse avaliação. É o caminho para o fracasso. Então, esse diálogo tem que ser constante, tá? Então, eu abro possibilidades para o novo nessa relação. E, por fim, em sintonia com a aprendizagem inventiva no âmbito da filosofia da diferença. Vamos lembrar que, se eu chego com o conhecimento pronto, dado, eu estou no âmbito da recognição? Ah, mas quer dizer que eu nunca vou poder trazer coisa pronta? Não. Não se trata de negar a recognição, não é isso. Como a gente não nega o maior, não é entrar em confronto, não é entrar em oposição, não é entrar em enfrentamento, mas é a partir da recognição, a partir do maior, como que eu crio coisas novas. Então, a partir do conhecimento que já está dado, que por lei eu sou obrigado a ensinar, como que eu crio coisas novas, né? Talvez vocês estejam com dificuldades de ver isso, mas eu trarei exemplos, não hoje, mas hoje nós estamos no campo, né, mais procedimental, assim, mais didático, mas ainda abstrato. Mas não se preocupem, traremos exemplos práticos. Alguns de vocês já têm experiência, já podem estar pensando. Alguns de vocês foram atletas. Será que o treinador precisava trazer o mesmo treino sempre? Será que ele não pode criar novas formas de ensinar? É isso que eu estou falando, sabe? Desse processo criativo. Mas a criação não vem só da minha cabeça, também vem da minha cabeça. Eu sou o responsável. Mas eu tenho que estar em sintonia com as outras pessoas para eu produzir algo que atinja o maior número de pessoas possível. Aliás, daí nesse caso, nem sou eu que produzo, né? Nós estamos produzindo juntos. A responsabilidade civil é do professor, mas é um processo que caminha coletivamente, tá? E alguns princípios possíveis, né, que eu chego ao final da minha tese com essas ideias de como dar aulas, então, a partir de uma educação física menor. São leis? Não. São modelos? Não. São ideias. Ideias que as pessoas podem achar interessante ou não, tá? Foi o que eu consegui produzir após esse processo todo de pesquisa. Primeiro, para mim, o professor ele é muito mais parecido com um artista do que com um cientista. Ele é muito mais um capoeirista do que um lutador de karatê. Ele é muito mais um tracer do que um militar. Por quê? Porque o professor ele abre espaço para novidade, né? Então, assim, o capoeirista ele dá a resposta do golpe de acordo com o oponente, né? Então, ele tem o movimento dele é livre, é fluido. O tracer, mesma coisa, ele vai ali respondendo aos percursos, sem saber para onde ele está indo e respondendo às demandas do momento. O artista, quando ele chega para pintar, a tela está em branco, e aí ele cria nesse processo, né, de abertura para outras coisas, para potências que o atravessam, gerando intensidades que são que dão passagem, né, e acabam produzindo coisas novas, tá? Então, para mim, você dá uma aula
como um artista, como um capoeirista, como um tracer, que é tudo que nós não estamos fazendo hoje, por exemplo, né? Porque não tem envolvimento nenhum, é eu aqui falando, vocês aí, é uma das limitações do EAD, né? Do ensino à distância e tal. Mas vai ser a última aula que eu vou ficar falando feito um louco aqui. A última aula. Eu queria acelerar, porque eu também estou preso numa molaridade, né? Eu também estou preso no maior. Eu queria dar conta de terminar o conteúdo, mas até o final do semestre, vocês se preparem, eu vou mandar textos ou vídeos antes e as aulas serão debates, onde vocês vão colocar suas opiniões, vocês vão colocar o que vocês pensam, para a gente escapar desse modelo maior aqui de um fala e o resto ouve, tá? Que vai o oposto do que eu próprio defendo, né? Segundo princípio possível, sensibilidade ao dever. O professor ele tem que ser sensível às diferenças. Se ele está preocupado em seguir o modelinho dele na cabeça dele pronto, ele não abre espaço para o novo. E o novo não parte dele. Às vezes parte dele, mas parte a partir do afeto que tem com o outro. Então é uma criança que faz uma pergunta inesperada. É um aluno que dá uma sugestão que o professor não tinha pensado. É uma piada lá no fundo que não tem nada a ver com a aula, mas que faz todo mundo rir e que muda o foco da coisa, sabe? Em vez de ser aquele professor cuzão, sabe? Cala a boca, presta atenção aqui. Tentar envolver, tentar trazer as pessoas, tentar criar ali um círculo de afetos onde todo mundo se envolva na questão, ao invés de ficar ali, né? Cala a boca, né? E taca giz na cabeça, e joga o celular no chão, e protesta, e vai embora, e xinga, né? O movimento é o contrário, o movimento é de aproximação, o movimento é de vem comigo, não o movimento de me obedeça, sabe? Mas para isso o professor tem que estar atento às misérias, porque cada um dá o que tem. Qual miséria? Todo tipo de miséria, né? Então, nós temos as nossas misérias, eu tenho as minhas misérias, vocês têm a de vocês. E a miséria varia de dia para dia. Então, hoje talvez eu esteja com um problema financeiro, mas a miséria pode ser afetiva. A miséria pode ser até mesmo a fome. A miséria pode ser a miséria de ideias, miséria de cultura, miséria de música. Então, assim, os alunos têm misérias, né? Eles vêm, assim, com pais que às vezes... E varia, né? De repente tem um aluno que tem muita grana, mas não tem o carinho dos pais. Tem um aluno que tem carinho dos pais, tem muita grana, mas só faz a mesma coisa o dia inteiro. Então ele tem miséria de cultura, só joga videogame. Tudo bem, o videogame promove algum aprendizado ali, traz alguma cultura, mas tem certas culturas que o videogame não oferece. E se a criança só joga videogame o dia inteiro, ela vem com miséria de outras coisas. Então o professor ele tem que estar atento a essas misérias. Até mesmo aquele que não presta no professor, a atenção no professor, que é agressivo, que é mal educado, que é respondão, que é violento, ele tá nessa situação porque ele tem misérias, né? O que essa criança passou para chegar naquele jeito para você? Qual é a realidade que ela traz de casa para ela ser tão arredia a uma simples conversa? Então ela tá com miséria. Miséria do quê? De conhecimento? Miséria de afeto? Miséria de um ouvido, alguém que ouça o que ela tem para dizer? Então, dar aulas é isso. Se você quer estar próximo das pessoas, se você quer criar esse vínculo entre professor e aluno, entre esse espaço de troca, você tem que estar atento às misérias. Senão, não vai rolar. Mas o professor também tem que saber modular o controle. Porque, às vezes, um agride o outro, um mete a mão na cara do outro, taca giz no professor. Vai aceitar esse tipo de coisa? Vai aceitar a violência? Vai aceitar o aluno chamando o outro de bichinha? Vai aceitar o outro chamando o outro de macaco? Não vai aceitar. Então são momentos que a disciplina vem. São momentos que a autoridade vem. São momentos que a força do professor, o molar, vem também. Então, ser professor é aprender a modular. Ouvi uma metáfora agora de um aluno nosso, estava conversando com ele na aula de lutas. Eu achei uma metáfora muito boa, sabe? É simples e é muito boa. É igual você conduzir ovos. Se você apertar demais, o ovo estoura. Se você apertar de menos, ele cai no chão e quebra. Então, nós estamos conduzindo ovos. Qual é o controle ideal que eu não perco? Não estouro o meu ovo, nem deixo ele cair. Qual é a minha autoridade que eu exerço, que nem mata a vontade dos alunos estarem ali, porque eu sou filho da puta demais, mas também nem deixo virar bagunça. E um agredir o outro. E virar uma grande, né, aula que não é uma aula, que é uma não aula, né, que é uma aula livre, que é um rola-bola,
Aí não é nada, você não está sendo professor porra nenhuma, tá? Então é esse controle que vai e vem. E tem uma resposta para isso? Claro que não. Você que vai ter que ter a sua resposta lá dando aula. E ó, e a resposta que você encontrou hoje não serve para amanhã, porque os alunos são outros. Muda a classe, já muda também. Então é isso aí, é modular o tempo todo, o tempo todo. É igual o nosso corpo, não estamos modulando o tempo todo? Ah, eu comi demais. Hoje agora eu vou fazer dieta. Nossa, eu tô morrendo de fome, preciso comer alguma coisa. O que é isso? É modular, né? Eu vou ingerindo alimentação de acordo com as necessidades e objetivos que eu tenho. Mas o professor tem que ser capaz de organizar e experimentar encontros. Então ele é o cara que ele se planeja para a aula, porque essa ideia de abertura para o novo não é ideia de bagunça, de fazer qualquer coisa. A aula tem uma intencionalidade, a aula tem um objetivo, tem um local a ser atingido. Você não tem controle que você vai chegar lá. Estar aberto para o novo é estar aberto, é estar sensível para essas mudanças que criam outras coisas que você não pensou. Mas para a aula você tem que estar planejado, tem que ter lido, tem que ter pensado, elaborado exercícios. E na hora você usa as armas. É igual ir para a guerra. Você talvez não seja a melhor metáfora, né? Porque você não vai para matar ninguém. Mas é igual o artista mesmo. Como é que o artista vai pintar se ele só tem uma caneta Bic, né? Ele tem que se preparar. Ele vai levar uma aquarela, ele vai levar mais materiais. Então, se você vai produzir uma obra de arte, que é a aula, leve para sua aula. Como assim, para a aula de vocês, eu tento ler muita coisa, eu tento assistir muitos vídeos, eu tento trazer muitas ideias. O máximo que eu puder. Quando eu estou trabalhando demais ou estou muito cansado e eu não faço isso, eu sinto que minha aula perde a vontade, porque eu fico falando coisas que é quase que tipo apertar um play dentro da minha cabeça, sabe? Que eu já falei tanto que ela vai se repetindo, assim, como se fosse um play. Quando vocês darem aula, vocês vão saber o que eu estou falando. Aí você entra no automático, né? Esse automático é uma bosta, porque aí a sua potência vai lá embaixo. E aí você está no automático, você não está privilegiando singularidades. O que é privilegiar a singularidade? É você estar preparado como um artista, levar o seu material, mas de repente aconteceu algo novo. Eu preparei uma aula e 2, 3 alunos mostraram algo inteiramente novo que chamou a atenção de todos os outros alunos. Opa, olha a oportunidade que eu tenho aqui de deixar esse acontecimento prevalecer. Eu abro mão do meu planejamento ou eu faço um planejamento flexível que tem espaço para essa coisa do novo, para essa opinião do diferente, né? Então eu chego lá a discutir com os alunos as regras e eles sugerem umas regras melhores do que eu tinha pensado para o meu jogo. E eu estou aberto para eles me darem essas ideias, né? Ah, mas tem gente que nunca vai gostar do que eu estou ensinando. Então, por exemplo, talvez eu esteja ensinando didática aqui para vocês, e tem gente que está aqui só porque, puta, eu preciso da porra do diploma de licenciatura, porque eu quero garantir um futuro melhor, eu não sei se eu me garanto como personal trainer, então eu tenho que fazer licenciatura também, então tá com essa mentalidade. E aí escutar o professor Rubens falar é um desespero, né? É bom que agora na aula à distância dá para entrar online e mutar, né? Aí você pode ir fazer qualquer outra coisa e tal, e deixar o professor falando sozinho. Mas e na aula presencialmente, né? Tipo, sempre vai ter um aluno que não gosta do que você fala. Sempre. É inevitável, né? Tem a ver com com a penúltima coisa que eu vou falar ainda hoje. Então, como que eu faço para atrair o tesão de quem não se interessa pelo que eu tenho para falar? Eu quero ensinar vôlei e tem um aluno que está lá obrigado, porque a mãe trouxe ele. Ou eu quero ensinar didática e tem esse aluno que está lá só porque quer ter o diploma. Bom, uma possibilidade que eu pensei, porque vocês podem criar outras, é infinito. O pensamento ele é infinito, né? Então, uma coisa que eu pensei é associar com. Não, nem foi eu que pensei, né? A partir do René Scherrer, que é um pensador que eu já trouxe para vocês aqui, filósofo francês, a ideia de associar com outras paixões. Como assim? Bom, eu quero ensinar didática. O que eu faço sempre assim na aula, que funciona, um exemplo, né? Todo mundo se interessa por coisas do coração, assim, de relacionamento, né? De namoro, casamento, etc. Então, às vezes, quando eu quero chamar a atenção de vocês, eu percebo que vocês não estão muito focados, eu começo a trazer exemplos que remetem ao relacionamento. Pronto. Na hora, assim, você vê que 2, 3 começa a prestar atenção. Isso atinge todo mundo? Não, nem sempre. Tem dia que sim. Tem dia que a aula pega fogo, vira uma discussão coletiva, todo mundo quer falar. É um tesão essas aulas.
Tem dia que não, tem dia que você atinge mais um. Mas tá bom, você está tentando ali, né? Você está buscando possibilidades didáticas de trazer o aluno para você. Então, essa ideia de associar com outra paixão é interessante. Outra dica boa, ensinar o que se busca, sem se limitar ao que já sabe. Se eu começar a ensinar o que eu já sei, imagina, eu entrei a trabalhar na FEFISO em 2014. Se eu ficasse ensinando a mesma aula de 2014, mano, será que eu ia aguentar ensinar a mesma coisa agora? 6 anos depois, falando a mesma coisa? Não. Eu tenho que ter tesão pelo que eu faço, eu tenho que ter amor pelo que eu gosto. Quando eu falar, eu tenho que falar com vontade. Para eu manter essa vontade viva, eu preciso gostar do que eu estou falando. Como que eu mantenho esse desejo, gostar do que eu estou falando vivo? Sempre eu estou dando aula sobre aquilo que eu estou estudando. Eu estou dando aula sobre aquilo, por exemplo, eu acabei de terminar o doutorado, eu estou falando para vocês aqui aquilo que eu estava pesquisando. Daqui a pouco isso aqui vai começar a perder a graça, vai começar a ficar repetitivo. Eu vou precisar de coisa nova. Eu quero, pode ser que eu use o mesmo conteúdo, mas eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu quero estar sempre aprendendo também, porque se aprender inventivamente é sinal que o pensamento está se movendo, o meu pensamento tem que estar se movendo para ele ter potência. Se eu não tiver potência, como que eu passo paixão para os alunos? Se eu não acreditar no que eu falo, como que eu vou fazer com que os alunos prestem atenção no que eu estou falando? Então é isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Para isso, o professor tem que cartografar a possibilidade do desejo esquizo. O que é o desejo esquizo? É aquilo que escapa, né? Aquilo que eu não estou fazendo para tirar nota, para ganhar dinheiro, para tirar diploma, para receber no fim do mês, né? Porque eu sou obrigado, porque eu casei, porque eu prometi. Não. É aquilo que eu faço porque eu estou sentindo de verdade. Então, o professor ele tem que ser meio que cartógrafo disso. O que é cartógrafo? Putz, eu dei uma aula hoje. Mano, eu levei um material lá que eles adoraram. Nossa, eu levei lá o Chuck Ball e puta que eu pariu, eles curtiram pra caramba. Ou eu tô dando uma aula de lutas e aí eu levei lá uns movimentos que tem a ver com quedas, eles amaram. Nossa, eu vou investir nisso. Então, você tem que estar atento, que tem a ver com o segundo lá em cima, né? Sensibilidade. Se você está sensível aos afetos que circulam, você consegue cartografar. O que é cartografar? É mapear, né? Traçar mapas. Então, você vai criando mapas da turma de coisas que funcionam. Que, claro, que não vão virar receita, porque não vão funcionar para sempre. O que funciona hoje pode funcionar amanhã de novo, mas pode não funcionar também. Mas eu estou mapeando, eu estou sentindo, eu estou dentro do processo. E é tão louco que quando você se envolve com isso de verdade, você nem precisa esperar algo perder o tesão para você sentir que aquilo perdeu o tesão. Então, sei lá, eu percebi, eu sou um professor de dança e eu percebi que trabalhar com as músicas de tal cantora tá da hora. Mas eu não preciso esperar. É tão louco que quando você está envolvido com isso de verdade, você sente na aula que, pronto, ó, na aula que vem eu já tenho que trazer outra coisa. Você não precisa trazer na outra aula de novo, ver que foi uma bosta, para daí você mudar, sabe? Quando você está antenado com o negócio mesmo, você consegue mudar junto com os alunos. É claro que nem isso nem sempre é possível, né? Até porque a gente também é massacrado pelas obrigações do dia a dia, né? Então você chega para dar aula, você está explodindo dor de cabeça. Não dá para meter um atestado, você vai dar aula. E aí, meu, com dor de cabeça, não tem sensibilidade porra nenhuma. Você só cumpre o protocolo, fala o que tem que falar, e você não tá sentindo a sala, não tá sentindo os afetos, né? Você tá lá cumprindo com a sua obrigação, aí você vai embora. Ou seja, nem sempre é tão fácil, tá? Mas é essa vontade de tentar isso. E por último, não se apaixonar pelo poder. Então, assim, tem muita gente que tem tesão em mandar. E aí é um prato feio para ser uma bosta de professor. Exceto, claro, se você for dar aula em local hierárquico, né? Então, sei lá, você vai ser instrutor lá na academia da Polícia Militar, lá que o Maico se formou, aí ok, é outro contexto. Mas a gente está falando de escola, a gente está falando de ensino básico, fundamental. Então, se você tem tesão por hierarquia, né? Se você curte, né, o poder, então vai ser militar, vai ser lutador de artes marciais para você atingir sua faixa preta e você poder ficar mandando nos seus alunos, sabe? Vai procurar espaços, existem espaços que são criados para serem extremamente hierárquicos. Sala de aula não é um desses locais. Professor que tenta tratar a sala de aula como se fosse
colégio militar, vai ficar depressivo, porque não vai ser ouvido, não vai. Por isso que tem professor que não entende essas coisas e ele encosta. Ele vai no psicólogo e fala: não aguento mais dar aula. Ele não tem energia, porque a energia dele está sendo gasta. Ao invés de ele gastar energia para se aproximar dos alunos, para entrar assim, naquela coisa que potencializa o nosso ser, o que ele está fazendo é gastar todas as energias para domar os alunos, para domesticar, para doutrinar, para disciplinar. E aí o que acontece? E aí ele entra em depressão, aí ele não aguenta. Porque imagina, o tempo todo você com essa energia ruim de brigar, 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 brigar. É tipo um relacionamento que tá disputando um com o outro, sabe? Marido e mulher, namorado e namoradas, ou namorado e namorada, namorado e namorado, enfim, todas as amigo e amigo, amiga e amiga, todas as relações possíveis. Quando um tenta impor ao outro, você sabe do que eu tô falando? Todo mundo já fez isso na vida. E aí você fica tentando impor, e fica aquela briga, aquela disputa. Aquilo te corrói por dentro, aquilo te destrói. Então, se você vai para dar aula desse jeito, você tá fudido, né? Normalmente, professor que é assim, é que é extremamente inseguro. Ele acha que como ele acha que ele tem que ser dono da verdade, que ele tem que ser o fodão, o cara que está acima de todos os outros na hierarquia, ele não admite nenhum questionamento. Ele não admite que alguém tenha um conhecimento que ele não tem. Ele não admite que alguém tenha lido um livro que ele não leu. Ele não admite que alguém tenha uma ideia mais legal que a dele para aquela aula, para aquele momento. Então ele é muito inseguro, né? Ele não dá espaço para os outros, porque ele tem que ser o centro das atenções. Por quê? Porque ele é inseguro. E quem é apaixonado pelo poder normalmente é inseguro. Porque o poder é como se fosse a sociedade te dando uma autorização para você mandar nos outros. E aí você constrói a sua personalidade a partir desse tesão pelo mandar. Né? Então, para mim, é uma das maiores tragédias é virar professor para querer mandar nos outros. Né? E por fim, o professor tem que ser capaz de articular micro e macro. E veja, quando eu falo articular micro e macro, não é formar militantezinho nas suas aulas. Não é fazer a juventude hitlerista, por exemplo. Né? Eu assisti aquele filme Jojo Rabbit, né? Que o menininho tem 8, 9 anos de idade e ele vai para a escola aprender o pensamento de Hitler. Assista esse filme, é muito bom. Então, não se trata disso, de doutrinar crianças para pensar a sua ideia do que é a macropolítica. Não. Mas é preparar as crianças para entender que a vida que ela vive na escola é um microcosmo de uma vida maior. Então, esse exercício dos afetos ensina como viver no cenário mais amplo. Então, essa circulação dos sentimentos, né, esse modo de conduzir as relações entre as pessoas, ensina muito para as crianças sobre como viver lá fora depois, nas outras relações que são macro. Né? Então, não achar que a escola é uma bolha, não achar que a escola é um espaço isolado do resto da sociedade. A escola foi criada pela sociedade, então ela está dentro de um contexto maior. E o professor tem que saber fazer a leitura do contexto maior para ele conseguir dar aula no menor. E aí, defendendo sempre essa ideia da criação do novo e não da imposição de um pensamento único, tá? Bom, vocês precisam concordar com tudo isso? Claro que não. É uma ideia didática, né? Até para ser coerente com tudo isso que eu tenho falado, isso não é uma verdade absoluta, isso não é o único método possível, isso não é a resposta para todos os problemas do universo, também não é a melhor maneira de se dar aula em todos os contextos, como eu mesmo falei, tem contextos que a pegada é outra, né? É uma possibilidade que eu trago para vocês para discutir nesse semestre e depois, até o final do semestre, ampliar, até mesmo para ouvi-los, para escutar outras ideias e outras possibilidades, tá? Eu vou parar a gravação aqui agora.